Novo. Gente, é bug. Eu testei de tarde, não sei se alguém viu, entrei a live, tudo funcionou direitinho. Mas aí agora eu fui fazer aqui, caiu. A Kes entrou, a gente conversou um pouquinho, já caiu. Vou esperar ela voltar pra gente começar de novo. E hoje o assunto é sobre a amamentação e o ganho de peso do bebê, né? Um assunto que tira o sono de muitas mães, a questão de o bebê tá engordando o que precisa. Ah, o pediatra falou que não tá engordando, ou precisar complementar. E, né, o que isso tudo tem a ver, né? A Kézia é uma pediatra e a importância da pediatra para poder proteger o aleitamento materno, fazer a orientação corretamente, como tem que fazer o complemento quando necessário. Agora vai. Vamos ver. Eita, será que não entrou? Ah, entrou. Agora vai. Vai, vamos na fé. Nossa, não, esse celular tá de brincadeira comigo, viu? Segunda eu não consegui fazer com a Thaís. Aí ontem eu precisei Aham. fazer com outro celular. Aí hoje eu testei, funcionou. Falei, não, tá, acho que agora consertou o bug, né? E aí não foi de novo. Ainda bem que eu fui correndo, peguei o outro celular aqui, agora funcionou. Que bom que deu certo. Vamos Ah, nesse não, então. não. A gente não desiste, não. Vambora. Deixa eu ver se Sim, com como. certeza. Muito obrigada, viu, Kézia, por ter aceitado o meu convite. É sempre um Imagina, eu que prazer agradeço. falar com você. Eu fico muito tranquila quando as mães me contam que está passando com você como pediatra. Eu, Uhum. nossa, Eu é recebo muito de fato, bom. né, bastante mães que vêm de você. Eu agradeço bastante a indicação e Ah, agradeço que essa bom. oportunidade de falar aqui com um pouquinho de aleitamento, que é um assunto que eu gosto bastante de falar, né? E a gente está numa Uhum. semana tão especial, né? Então é muito Exato. bom, E é essa muito bom. questão de ganho de peso de bebê é uma coisa que tira o sono da mãe, né? A gente Tira, sabe, tira o sono. ai, não tá E, é, engordando, aquele sim, medo. e o mais curioso, Vanessa, é que eu atendo essas mães, enfim, e eu vou te dizer que mais da metade das mães que eu atendo com a queixa de que meu bebê não está ganhando peso, os bebês estão ganhando peso de forma suficiente. Tá É vendo? muito comum, tá? E muitas vezes sim, na maioria das vezes, inclusive, os pediatras antigos delas falaram que o bebê estava ganhando pouco peso, né? Não é da cabeça Uhum. dela que ela tirou essa informação. Sim, Então, de fato, é uma coisa que gera muita confusão, né? Tem muito pediatra que não trabalha com curva de crescimento, né? Fica naquela conta doida de colocar, são 30 gramas por dia, e vai pensando que é sim. isso daí, enfim e não faz uma avaliação completa, né? Acaba não vendo todos os parâmetros que precisariam ser vistos e tudo mais. Então é muito comum. A, a... Eu recebo umas buchas, né? Assim, chegam os bebezinhos com bastante dificuldade de ganho de peso, sim, né? E aí, às vezes, Sim. eles chegam depois de já terem passado por três, quatro pediatras, enfim, para a gente ir tentando manejar. E graças a Deus a gente tem tido muito sucesso nessa parte também, né? Que Mas bom. é muito bom. Mas a maioria das mães que chegam, às vezes elas estão mal orientadas em relação ao ganho de peso dos seus bebês. Eu não sei se, como Sim. consultora de amamentação, você tem essa percepção também, se chega para você Tem. esses casos, que é Chega. bem comum. É É bem bem comum, comum. infelizmente. É. E eu vejo que as mães ficam tão desesperadas porque é o medo que o bebê tá passando fome, né? E aí, mesmo orientando que, por exemplo, a questão de complemento. É, tá bom, o bebê não tá ganhando peso. Então você pensou em primeiro lugar complementar com o seu leite, Uhum. né? Ou Então, às mesmo vezes, ela rever técnica, né? Rever técnica de sim, amamentação, rever a o pega, primeiro passo, né? retirar Observar a boquinha do bicos. bebê, exatamente, retirar os Exato, brincos. Seria o primeiro passo. Por que que esse bebê não está ganhando peso? E na raiz do problema, né? Mas exatamente. geralmente a gente já vai direto na solução, né? Sim, geralmente eles já chegam, né, com essa prescrição da fórmula. Geralmente vem uma prescrição de fórmula ou mal orientada ou Sim. sem nenhuma orientação, né? Então, por exemplo, ontem eu atendi uma mãe que chegou em consultório
que o pediatra comentou para ela, precisa complementar. E aí ela não sabia como, quanto, de que maneira fazer. Ela leu a lata e viu, bebês de tantos meses tomam tantos ml né, na indicação da lata. E ela falou, vou fazer isso daqui e foi isso. E assim, não é essa forma que a gente faz, né? Sim. Quando realmente necessita, né, de um Quando complemento. realmente necessita, não é dessa maneira que a gente faz, tá? Qual que é a grande diferença, assim? Por que que isso acontece com tanta frequência? Enfim, existe, obviamente, um despreparo profissional, isso com certeza, infelizmente, a gente tem. E um Sim, outro ponto é uma, uma não possibilidade de acompanhamento tão frequente desse bebê, tá? Porque se eu chego um bebê para mim, eu atendo ele hoje, e a minha próxima vez que eu vou vê-lo vai ser daqui a um mês, eu não posso ficar na dúvida, né? Então, sim, assim, por via das dúvidas, mando uma fórmula, porque se já não está muito bom o leite materno, eu não vou acompanhar, é melhor aí ficar esse mês tomando mamadeira e depois eu me resolvo. É meio que sim, isso, é meio assim, ele vai sobreviver, vamos dizer assim, tá? exato. E, na verdade, essa não é a conduta adequada, né? Quando a gente maneja um bebê com dificuldade de ganho de peso no consultório, eu vejo ele diariamente, né? Eu vejo todos os dias que eu estou lá no consultório, esse bebê faz retorno, retorna, e eu vejo e retorna. Eu falo com Sim, essas mães todos os dias, eu falo, olha, qualquer dúvida você me manda, se não der certo, você me avisa. A gente dá esse feedback, enfim, para a gente ter segurança de que está fazendo da melhor maneira possível, né? E é assim que a gente resolve e maneja a amamentação. É com um cuidado intenso no momento que essa mãe mais precisa, né? sim, Eu tenho, né, o discurso do não vai ser difícil para sempre, que eu acho que é muito importante a gente frisar isso, né? sim, Essas 2 primeiras semanas, principalmente, assim, elas são bem intensas, né, no aprendizado da mamada e tudo mais. E é um momento de bastante dificuldade, e é um momento que às vezes essa mulher está totalmente desamparada. E aí é sim, nessa hora que, por falta de acolhimento, por falta de orientação, por não ter a quem recorrer, que acaba acontecendo o desmame, que acaba acontecendo, né, essas situações. sim, Então, nesse momento, essa mãe precisa de um respaldo profissional intenso para a gente poder conseguir manejar essas sim. dificuldades de aleitamento e tudo mais, né? E o bebê, a mãe, né, esse binômio, ele precisa ser visto por completo, não é só um peso cravado na balança, não é só um Uhum, ponto na curva, né? Sim, essa família, ela precisa ser vista de ponta a ponta, ver o que está acontecendo, se sim. tem algum fator materno, se tem algum fator do bebê, o que está acontecendo para esse bebê não estar ganhando peso, se ele não tiver de fato ganhando peso, né? Sim. E Porque não quando, ganhar peso é uma coisa, ganhar pouco peso é outra coisa, né? sim, sim. E outra coisa que acontece também, né? Por exemplo, a primeira vez que um bebê vem para mim, eu nunca passo complemento nessa primeira vez. A não ser que ele chegue assim, desidratado, com sinais claros que está precisando de receber volume naquele dia. Por Sim. quê? Eu não sei se esse bebê perdeu peso até ontem e de ontem para hoje já começou a ganhar. Entendeu? Então, assim, se na Sim. primeira vez que eu o vejo, eu já considero essa história de gramas por dia, enfim, porque você concorda comigo que se até antes de ontem ele ganhou 5 gramas por dia, e aí ontem e hoje ele ganhou 50 gramas por dia, ele já não precisa de mais nada? É só Exatamente. eu ir seguindo, né? E Exato. aí, só que se eu fizer a média dos dias, vai estar pouco, vai estar Sim. menos do que eu gostaria, né? Mas eu preciso saber se ele começou a ganhar de fato, porque pode ser Uhum. só né, um histórico Uma do que ele teve. consistência. Então, assim, numa primeira consulta, numa primeira visita, eu já partir por esse ponto, ele pode ser bastante cruel com a história de amamentação dessa mulher, né? E isso Sim. acaba tirando o protagonismo feminino, isso acaba diminuindo essa autoestima da mulher, Sim. né, A nessa. experiência já está meio abalada, né?
Exatamente, exatamente. Então, eu acho que a gente tem que ser muito cuidadoso nesse ponto. E é possível manejar, é possível Sim. ver, é possível ser cuidadoso. E toda vez que tem uma prescrição de fórmula, eu tenho que pensar que eu estou prescrevendo como se fosse uma medicação. Eu tenho que saber por que que eu estou prescrevendo, né? Então, eu estou Uhum. considerando fórmula porque essa mãe ainda está com uma baixa produção, né? Porque ainda está com alguma questão desse tipo, o bebê não está conseguindo ordenhar todo o leite suficiente dessa mama. Estou prescrevendo essa fórmula por quê? Porque a partir do momento que eu sei o porquê, eu tenho um prazo para eu fazer isso, né? Então, por exemplo, o meu bebê tem hipoglicemia, essa mãe ainda não teve a pojadura, eu preciso resolver a hipoglicemia, não dá para eu esperar a pojadura. Isso significa que o máximo de complemento que eu vou fazer é para, um, resolver a hipoglicemia e dois, até essa mulher ter a pojadura. Não faz sentido eu prescrever e deixar ad eterno, que é o que acontece, Sim, né? A mãe sai com essa orientação de fórmula para casa, enfim, ela não sabe até quando, como, onde, né, o que fazer, enfim. Até mesmo, então, é outro exemplo, né? O bebê que já chega no consultório um pouquinho mais velho, enfim, e não está ganhando peso, e aí eu tenho uma suspeita que, sei lá, né, a produção está inadequada porque esse bebê não está fazendo livre demanda, por exemplo, né? uhum, E aí, às vezes, eu não posso esperar essa demanda aumentar tanto, porque eu preciso resolver hoje esse problema. Eu vou orientar a livre demanda, eu vou orientar, né, a postura de pega, eu vou orientar todas essas coisas, ingestão de líquido, cuidados com a mãe, ou a mãe está com dor, isso também é bastante comum, né? A mãe está com uhum, muita dor e aí ela não consegue colocar na mama de forma, né, suficiente sim. para livre demanda. Então, eu vou orientar ordenha, vou orientar massagem, vou orientar todas essas outras coisas. E eu sei que eu vou fazer isso por alguns dias, né? Então, talvez esse Sim. bebê precise de um complemento, alguma coisa, por alguns dias, até a gente conseguir aliviar essa questão. Aliviou essa questão? Já não preciso mais, né? E Exatamente. não é isso que a gente vê, né? Infelizmente. Que a gente vê, vai ter que dar fórmula e não tem muito nem orientação de como, quando, onde, por quanto tempo, quantos ml, qual o Sim. volume, o que que vai fazer, E né? às vezes realmente eu vejo assim, tipo, um volume muito grande para um bebê muito pequeno. Sim, sim, Aí eu sim, penso, meu, se ele mamar tudo isso, como que ele vai ainda conseguir fazer uma mamada que realmente, né, enche a sim. barriguinha? Então, Existe, né, essa questão, sim, a orientação do volume que está na lata do leite, ela não está considerando que esse bebê está mamando o peito, né? sim, Se eu deixar o meu bebê mamar a quantidade de fórmula à vontade, se eu deixar ele fazer livre demanda na fórmula, ele não vai procurar peito. Ele vai se saciar com tudo ali na fórmula, enfim, sim, e vai acabar não recorrendo à mama depois. Então, sim. esse pode prejudicar bastante, né? E Principalmente se eu for oferecido, por exemplo, na mamadeira, né? Que aí já começa isso. outro problema também, né? E a forma como eu vou Sim, oferecer, né? Quando eu acabo introduzindo a mamadeira, acabo introduzindo um bico por conta disso, eu já somo dois fatores. Esse bebê procura menos o peito, porque, né, ele já está satisfeito, já está saciado, né? E sim. ele começa a ter dificuldade de pega numa mãe que já está machucada, numa mãe que já está com a mama Uhum. fragilizada. Esse bebê Sim. vem pegar de forma inadequada, machucando ainda mais e tudo mais, e acaba virando, né, aquela bola de neve que só vai aumentando em volume aí e dificultando esse sucesso da amamentação, né? Uhum. Sim, uma coisa puxa a outra. E tem aquela questão, muitas mães me perguntam, mas quanto tempo tem para o bebê recuperar o peso de nascido? Porque é normal o bebê perder um pouquinho de peso para sair do hospital, né? Uhum. É Sim, até esperado em uma perda, geral, né? eles perdem em torno de uns 10% do peso de nascimento, né? Uhum. Aí, se o meu bebê é bem grandão, 10% de algo grandão é uma quantidade maior. Se o meu bebê é bem pequenininho, a perda é menor, aí, enfim, mas gira em torno de 10% do peso de nascimento. Em geral, eles recuperam o peso de nascidos em torno da segunda a terceira semana de vida. Então, entre uns 12 a 20 dias de vida, mais ou menos,
eles recuperam o peso de nascimento, tá? Sim. Só que aquilo que eu comentei com você, uma mãe que teve, por exemplo, muita dificuldade nos 10 primeiros dias da mamada, esse bebê pode não ter ganhado peso suficiente. E às vezes a primeira consulta dela com o pediatra, porque nem sempre ela consegue na primeira semana de vida, né? Às vezes ela chega na primeira consulta com o pediatra já com 12 dias. E aí esse Sim. pediatra olha, fala, não recuperou peso de nascimento ainda, enfim. Só que esse bebê passou, por exemplo, um perrengue nos 10 primeiros dias e já está resolvendo a situaçãozinha dele ali. Exato. Talvez, se eu só observasse por 1 ou 2 dias, eu conseguiria ver que o ganho de peso nesses últimos dias está maior. Então, geralmente é isso que eu faço, né? Quando o bebê chega para mim e ele não recuperou o peso de nascido ainda, eu só fico fazendo um acompanhamento mais frequente para ver se ele tá aumentando, tá ganhando, tá começando, aí vamos lá, enfim. Enquanto a gente vai manejando essas questões que podem estar dificultando a pega, né? E mais importante do que o peso em si, são sinais que o bebê nos dá, né? Se esse bebê está bem hidratado, está fazendo Uhum. xixi, está fazendo cocô, ele tem a saliva, né, fluida, o olhinho dele está brilhante, a fontanela dele está normal. Isso, para mim, são indícios de que ele está bem hidratado, de que ele está recebendo um volume adequado, né? Posso observar o cocô, está fazendo cocô todos os dias, já teve aquela transição de fases do cocô, o cocô já passou do mecônio para o cocôzinho mais mostarda, enfim, também é um indício para mim de que ele está mamando e tudo mais. Esse Sim. bebê fica saciado depois da mamada, então ele mama e aí depois ele fica tranquilo, ele dorme por um periodinho, né? Ele dá sinais de que está satisfeito, ou ele está muito voraz o tempo todo, está o tempo todo querendo, o tempo todo sugando, ou o contrário, ele passa o tempo todo muito sonolento, muito apático, né? Ele não tem muitas forças para fazer nada, enfim. Todos são sinais que a gente deve observar na hora da consulta, enfim, para me dizer como que eu posso manejar esse caso. E pode até ser que, por necessidade, eu decida de que preciso de um complemento. Aí a gente vai avaliar. Esse complemento pode ser via leite materno, a mãe consegue ordenhar, eu posso orientar ela a fazer um ordenha, ou pelo menos coletar, né? Uhum. Se a mãe chega para mim, por exemplo, falando que tá vazando leite, que ela tá com a mama engurgitada, tá tendo mastite, não sei o quê, não faz sentido nenhum eu dar uma fórmula, né? E infelizmente acontece, né? A mãe jorrando, empedrada ali, e Sim. ainda entra uma fórmula aí para atrapalhar Gente, a a produção é muito. injeção. Exato. Então, precisa avaliar todas essas coisas. Uhum. A gente sabe, né, que para o bebê perder menos peso após o nascimento, se eles tivessem a possibilidade de manter mais tempo pele a pele, fazer a golden hour, uma forma de o bebê perder menos peso de nascido, né? É uma Sim, coisa que é os uma bebês que têm essa responsabilidade. oportunidade, sim, amamentar na primeira hora de vida, fazer o pele a pele, aumenta muito a chance de sucesso na amamentação, né? Aumenta a chance desse bebê não fazer hipoglicemia, faz a pojadura da mulher ser mais rápida, essa descida do leite ser mais rápida. Então, aumenta muito as chances de sucesso aí da amamentação, sim, com Sim. certeza. E pensando no tema, né, da Semana Mundial do Aleitamento Materno, que é dever de todos, né, proteger a Uhum. amamentação, realmente eu acho que todo mundo precisa começar esse movimento, né, de pedir, de ter consciência da importância que é para a Sim, dupla, né, tanto para a mamãe quanto sim, para o bebê, esse sim. momento, né, que É seja respeitado. preciso, é preciso de apoio de todo mundo, né? E às vezes o que a gente vê é só a mulher lutando, né? Sim, Se aquela mãe não estudou o suficiente, não procurou, né, rede de apoio suficiente, a chance dela de sucesso vai sendo cada vez menor. E não sim, deveria ser assim, né? Ela deveria ser bem orientada, independente de tudo, no hospital. Os serviços hospitalares deveriam respeitar
a hora Sim, de ouro, deveriam respeitar o pele a pele da primeira hora de vida. Isso é protocolo de todos os hospitais. Isso não é uma sim. coisa que, assim, ela não chega pedindo algo que não é regra do hospital. Acaba É, na sendo regra do verdade, é uma hospital, só que orientação do Ministério da Saúde. Está lá no site do sim, Ministério da Saúde, né? exato, não é nada inventado da cabeça dela, Exato. né? E todas essas coisas que nós estamos falando não é nada inventado da cabeça de ninguém, é Sim, recomendação de fato do Ministério de Saúde, de Sociedade Brasileira de Pediatria, e sim. está nos protocolos hospitalares, é aprendido nas faculdades de medicina, nas faculdades de enfermagem e tudo mais. A gente não sabe porque o negócio degringola em algum momento, mas deveria sim ser função de todo mundo proteger a amamentação, né? Do pediatra, do obstetra, da enfermeira, dos técnicos de enfermagem, né? De quem vai acompanhar essa mãe depois, de quem vai acompanhar esse bebê depois, da família, do companheiro, das avós, das tias, das amigas. E o que a gente Sim, mais escuta é a história de insucesso, né? sim. Infelizmente. A questão, né, é muito comum. Ai, minha mãe, minha sogra não amamentou. Agora, nessa geração, a gente está tendo uma mudança disso, né? Eu vejo tanto no aleitamento como na questão do parto, isso é uma coisa que vem mudando. Mas, e ontem eu estava falando com a Thais a questão da chupeta também. A minha mãe, minha avó não amamentou, o leite era fraco, ela, tudo bem, da chupeta. Mas hoje em dia tem muito mais informação, né? Sim, E até sim, elas não tinham esse acesso. Então a gente tem informação hoje, e não tem história de leite fraco, né? Tem sim, o bebê não ganhar peso, ok, isso pode acontecer, uma baixa produção, algum outro fator externo uhum, e, às vezes nem culpa da mãe não é, né? Às vezes inocentemente ela sim, colocou sim. uma chupeta, isso está atrapalhando a livre demanda. E coisa fácil de resolver, você retirando, por exemplo, o bico e deixando, e toda vez substituindo essa chupeta pelo peito. Pronto, às vezes já Sim, resolve a situação ali, já né? Não tem recupera, nada a já ver com vê. isso. Com peito, com leite fraco e nem nada a ver com isso. Sim, mas o que acontece é, né, como a gente viu mesmo na campanha, né? Na década de Sim, 80, 5% das mulheres amamentavam, e agora, né, essa porcentagem já sim, está beirando graças 50% aí, a melhorou Deus. muito, enfim. Muito. O que que isso significa? Isso significa que as nossas mães não amamentaram, né? As nossas mães foram bombardeadas com a informação de que o leite delas era fraco, né? De que o Sim, leite delas não era legal, de que a melhor coisa era da fórmula, que o leite da fórmula era muito mais evoluído, muito mais higiênico, muito melhor, não sei o que sim. e Mais tal. forte, cheio de vitamina. É cheia de vitamina, enriquecida, não sei o que. Na Sim. década, né, de 60, 70, havia concursos de bebês gordinhos, né? Isso que eu ia comentar no começo. Que gordura era sinal de saúde, né? Gordura era sinal de saúde, os concursos eram de bebês gordinhos, então quanto mais gordo seu filho fosse, melhor era, enfim. Então, a nossa geração, né, a geração que nos criou, eles receberam essa informação, né? Sim. Quando a gente rouba uma história de amamentação de uma mulher, roubar um parto, roubar uma amamentação e tudo mais. Quando a mulher se dá conta de que, né, ela foi enganada, de que não era bem assim, de que poderia ter sido diferente, que o melhor era outro caminho, isso pode gerar uma ferida, né? Isso pode gerar uma Sim. ferida muito grande. E muitas vezes beira o cruel eu culpar essas mulheres da década de 80 Sim. por não terem feito, né, por, né, terem acreditado nisso e tudo mais. E essas próprias mulheres muitas vezes não ressignificam essa mudança por uma dor pessoal mesmo, às vezes acontece, né? Tem aquela avó que se transforma, aquela avó que fala, nossa, é mesmo, que legal, não, É. vamos lá, enfim e tal. Agora, tem aquela avó que tem a dor ferida de não ter Sim. amamentado, né? E mãe é um ser que alimenta o seu filho. E a avó, ela é uma mãe. Então, toda avó tem vontade de dar uma mamadeirinha, Sim. porque o peito ela não pode dar, Exato. entendeu? Então eu vejo muito, de fato, né? Quando nas consultas a avó vem acompanhando, é uma graça, tudo mais, mas geralmente elas vêm com essa Certeza.
esse desejo. Ai, mas não tá muito magrinho? Ai, mas não pode dar uma mamadeira? Ai, mas eu não... E aí eu vejo muito refletir isso, porque se eu puder dar uma mamadeira, quem vai dar vai ser a avó, né? Uhum. Ela vai reviver essa situação de quando ela era mãe, ela dava, enfim. Então isso traz memória para ela. É bem frequente isso. É inconsciente, obviamente, né? Uhum. Não é uma coisa feita de propósito e tudo mais, mas é bem comum, né? Cabe às avós se ressignificarem também, encontrarem Uhum. outro papel. Porque nesse Sim, momento o papel de aleitar, o papel de amamentar é de outra mulher. O papel sim. dela é amar, estar junto, ajudar, fazer tudo o que for. Só o que ela não pode fazer é amamentar. Mas vem esse desejo, né? Eu não sei se você tem essa percepção também. E às vezes eu percebo. E eu achei, você comentando, eu achei bem engraçadinho, porque eu lembrei, sábado eu fui fazer um atendimento antes do parto, de pré-natal, e aí a mãe falou, posso convidar meu marido para participar? Eu falei, com certeza, eu gosto muito que o marido participe. Pode ser minha mãe também? Eu falei, pode. Quem você quiser, pode participar. Eu vou aí, a gente vai fazer com todo mundo. E a avó, gente, uma gracinha, ela anotou tudo o que eu falei. Pegou o caderninho e anotou tudo. Nossa, eu não sabia disso, no meu tempo não era assim. Nossa, tão gostoso de você sentir. Eu falei, olha, a única coisa que você não vai poder fazer pelo seu netinho é realmente alimentar. Não Uhum. agora no começo, né? Mas Sim, alimentar a barriguinha. Mas o tanquinho do amor, esse você pode encher à vontade. Então, muito colo, muito dengo, aproveita. Ah, nossa, ela ficou, né, super feliz. Então, realmente, a gente vai com jeitinho pra chegar na mãe. Quando eu vejo que a mãe tá junto, e aí chama a consultora, aí eu vou lá, vejo a pega do bebê, oriento toda a fase da estrogestação, que o bebê não fica mal acostumado no colo. Então, isso aí são coisas que vêm, né? Que antigamente falava, o bebê não pode ficar muito no colo, vai ficar mal acostumado. E aí eu oriento sim, tudo isso, aí com carinho, né? Chego na mãe com carinho, explico que tá tudo bem, que tem que ser assim mesmo, toda hora peito, nananana. Aí geralmente consigo dar uma contornada na situação. Elas sim. Eu acho que escutam, assim. hoje tem muito menos regras, né? É muito mais intuitivo. E na geração anterior tentaram podar muito a intuição feminina, né? Tentaram podar muito essa questão. Então eu vejo isso como um grande problema, enfim. E ficou, né? Essa crença do bebê gordinho, essa crença da necessidade de complementar, da necessidade de tomar leite e tudo mais. E muitas vezes não é dessa maneira, né? Não E tem essa alguns bebês necessidade. são gordinhos com leite materno, não tem problema, né? Pode continuar livre demanda, não tem que fazer dieta de leite materno se está engordando bastante, né? Não tem problema Sim, nenhum. sim. E a Né? Vamos gente deixar tem. claro que não tem problema nenhum ser gordinho com Não, leite não, materno. não, não. Né? A gente tem um grande espectro de normalidade, né? Existem Sim. bebês magrelinhos normais, existem bebês gordinhos normais. Geralmente, os magrelinhos, né? O bebê seguindo a curvinha de crescimento dele, né? Então a gente tem o desenho da curva de crescimento. Ele não precisa estar no verde, ele não precisa estar no laranja, ele não precisa estar no vermelho, em nenhum lugar. Ele só Uhum. precisa fazer um desenho similar ao desenho da minha curva, que aí eu vou acompanhando e vendo que ele está, né, ganhando de forma adequada. Quando a gente tem os bebês magrinhos, geralmente, quando eles começam a ganhar um pouquinho mais de massa muscular, então quando começa a engatinhar, andar, não sei o que e tal, às vezes eles até dão uma subidinha na curva, tá? Porque quando tá muito paradão, aquele bebê mais quietinho, enfim, a demanda energética dele é menor e tudo mais, e ele pega Uhum. assim feliz da vida. E os bebês gordinhos são o contrário, né? Geralmente eles são bem gordinhos nessa fase, e aí na hora que começa a engatinhar, andar e tudo mais, eles dão uma afinadinha, eles perdem um pouquinho da gordura, eles dão uma emagrecidinha aí, e tudo bem Razoavelmente, né? Não no peso da assim. balança, Ele não emagrece no peso, né? Ele só estica e aí ele acaba ficando mais fino. mas isso. E aí, nesse momento, acontece sim queda na curva, né? E aí, quando esse bebê tá caindo em curva, às vezes, para atingir a mesma curva da altura, porque deve comparar as duas também, né? Então, ele tá ficando proporcional, a altura com o peso, enfim, também tá dentro do normal. Não precisa ficar desesperada se meu bebê
aos 7 meses pesa 12 quilos e com 1 ano ele pesa 12,5. Ele, tipo, chegou no peso normal ali, enfim, que era pra ele estar. Pesando tipo 10 quilos, acho. Nossa, acho que pesou. É pra sempre. Não, sério. Demorou pra engordar depois de uma certa idade, viu? Sim. Mas É, tudo bem, tava tudo bem. Era só. sim. Depois de 1 ano, eles engordam em torno de 1,5 kg a 2 por ano. Então você Era passa 1 ano olhando lá na balança, 10 quilos, 10 quilos. Você fala, mas não tá subindo, o que que tá acontecendo? E tá tudo bem, tá Sim. tudo jóia. E tem algum, por exemplo, realmente, você falou 30 gramas, mas tem algum, para a mãe ficar tranquila, tem algum um mínimo de gramas que o bebê tem que engordar por Olha, mês, sei Ivan, lá, por dia? Pelo eu, menos 10 eu, gramas por dia, não sei, alguma coisa assim. eu não trabalho tanto com esse número Tá, fechado, não, tá? tá. Em geral, eu giro em torno dos 20 gramas, mas eu Uhum, tolero bem os 18, tá, 17, tá? Se tá com todos esses sinais que eu comentei de que tá indo tudo bem, eu continuo tolerando, tá tá? tudo bem. Que tá tudo bem. Mas é aquilo que eu comentei. Esse bebê eu não vejo uma vez por mês. Esse bebê Uhum. eu vejo 2, 3 vezes na semana, tá? Então eu continuo vendo e Até ele vendo e chegar vendo. pelo menos naquelas 20 gramas que você considera que Isso, seriam. até ele chegar em torno dos 20 gramas mais ou Tá. menos, e aí eu ter certeza de que esse manejo inicial já melhorou, né? Uhum. Porque a gente tem muita dificuldade inicial e depois, né, a gente dança música, né? A coisa Uhum. vai, melhora, né? Então, a Sim. partir do momento que eu vejo que, esse bebê tá pegando bem, a pega tá boa, ele suga de forma adequada, a gente já resolveu questões de freio, essas coisas, né? A mãe tá sem dor, a mãe tá conseguindo amamentar, enfim. E aí esse bebê tá ganhando aí seu em torno de uns 20 gramas por dia, eu tô sossegada que daí vai ser só para cada vez melhor, né? Uhum. E as mães têm o meu acesso, que se em algum momento alguma coisa sair do padrão, elas me avisam, a gente conversa, a gente revê, faz um retorno antes do planejado, enfim. Mas em geral eu trabalho meio que em torno disso, tá? Mas eu só considero esse peso aí, enfim, vou dizer assim, no primeiro mês de vida. Porque Uhum. a partir de 1 mês, eu já vou colocando no meu gráfico e eu vou acompanhando, porque essa quantidade, ela diminui a cada dia que passa, tá? Ah, eu O ia bebê, perguntar exatamente isso agora. ele não continua ganhando 20 gramas por dia para sempre. Se ele continuasse 20 gramas por dia para sempre, ele ia chegar com 1 ano, tá sendo 30 quilos? Não é assim, né? Vai diminuindo conforme os meses vão passando. Então, a Uhum. partir do momento que esse bebê já tem 1 mês e pouquinho, eu só vou pondo no gráfico e cada vez que ele vem eu faço mais um pontinho no gráfico, eu ponho mais um pontinho no gráfico e assim vai. E eu vou vendo o desenho do que ele vai fazendo. E outras coisas também são observadas, né? Que é o desenvolvimento mesmo, Sim, né? sim, Porque com certeza. os marcos de desenvolvimento, eu digo assim, tá mais ou menos com, sei lá, 4 meses, 4, 5 meses, eles viram, né? Sim, Perto sim. dos 7 meses, senta. Tipo, Exato, a é bebê que tá importante considerar também, por exemplo, se ele se adoeceu, né? O bebê sim, chegou com 4 meses e não ganhou tanto peso, mas ele teve uma bronquiolite, ele ficou com ruim numa gripe, não mamou direito por sim. 1 semana, perdeu um pouquinho de peso e tá recuperando Um agora. peso rápido, né? Se a gente for pensar em quando fica Sim, doentinho. quando fica doentinho. Aí, nesse caso, o que eu faço? Ponho fórmula? Não, peço para voltar daí a pouco para eu comparar o peso entre as duas consultas com ele saudável para Sim, eu ver se ele já está recuperando, né? Então, sim. muitas vezes o manejo é só eu poder conduzir de perto, ver esse bebê de perto, enfim, Observar, né? Que é importante. observar. Bom, ai, Kes, eu acho que. Será que a gente falou tudo? Eu tenho uma relembrada aqui, o pessoal pergunta muito de peso. Meu bebê não tá ganhando Uhum, peso. Ai, como que eu faço para complementar? Gente, questão de complementar também. uhum, Como fazer, né? A gente sempre evita a mamadeira, procura fazer no sim, copinho, na colher dosadora, na sim. sondinha. Pode ser feito no copo, na colher dosadora, na sonda de translactação.
Lembrar, né, que a sonda de trans ou relactação, ela também deve ter um prazo definido, porque às vezes ela acaba virando uma muleta pra gente que fica ad eterno aí, e é bem difícil de tirar Sim, depois por conta do fluxo. Então, geralmente minha primeira opção é de fato copo ou colher dosadora, enfim. Eu sei que esse bebê não vai tomar muita quantidade, eu sei, né, que ele não vai mamar aquele montão, enfim, no copo, tudo mais, vai babar, e tá tudo bem, né? sim. Vamos supor que ele, se ele tomar 10 gramas por dia, vamos dizer, por dia não, 10 ml por mamada que eu complementar, porque o monte vazou, não sei o que e tal. E vamos considerar que esse bebê mamaria, sei lá, 50 ml em cada mamada, dependendo da idade dele e tal. Uhum. 10 ml já é um quinto disso, eu já aumentei um Sim, quinto de volume, né? Então eu já consegui aumentar bastante. Eu não preciso ser 100 ml de uma vez, tá? Então a sim. gente pode de fato ir de pouquinho e tudo mais. Sempre então complementando de forma adequada, sempre após a mamada, né? Então vai no peito primeiro e vai para o complemento depois. O peito faz livre demanda, a fórmula faz uma quantidade limitada, não deixe tomar de fórmula quanto quiser, porque senão ele não vai procurar peito depois. Então a livre demanda é de fórmula, aliás, livre demanda é de peito e não de fórmula. Pode ir para o peito toda hora que quiser, o tempo todo que quiser, enfim, e a fórmula nos horários estabelecidos. É melhor eu fazer mais vezes e menos volume do que eu fazer, por exemplo, uma mamadeira de 150 ml. É melhor eu Sim. fazer os 5 de 30, enfim, dividir em pequenos volumes ao longo do dia, né? E, se possível, a melhor opção é orientar que essa mãe ordenhe, enfim, mesmo que não saia volume significativo, mas para aumentar a produção dela para compensar, né, essa quantidade que o bebê acabou ingerindo, aí, enfim. Por prazo definido, entendendo por que eu estou precisando colocar essa forma, por qual motivo, o que está acontecendo, como que eu vou resolver esse motivo para a gente poder melhorar essa questão e não precisar tomar para sempre, né? Maravilha. Perfeito. Agora que eu lembrei de tudo. Porque sempre não engorda, o medo de quanto tem que engordar, é muito esse número de 30 gramas, é esse número cabalístico aí nas Sim. consultas e, de primeira consulta, né? Quando você indica que seja feita a primeira consulta, é outra pergunta que eu respondo bastante. A primeira Seria consulta, o bom. ideal é que ela seja feita no pré-natal, né? Sim, Então, é assim, verdade. a família, ela já deve decidir pelo seu pediatra no pré-natal. Por quê? Porque o ideal é que esse bebê já seja visto nos primeiros dias de vida, dentro, né, principalmente dessa primeira semana de vida, esse bebê precisa ser visto. Se você for deixar para pensar nisso depois que o neném nasceu, né? Então imagina, você fez um parto hospitalar, por exemplo. Então você saiu do hospital com seu bebê com 3 dias. Como você consegue uma consulta de repente, do nada, com algum pediatra em algum lugar que você nem conhece, não sabe quem é, dentro dos próximos dias? Nem sempre isso é fácil, né? Então, assim, a minha recomendação é no pré-natal, por diversos motivos, mas principalmente já decidir o seu pediatra nesse período, já saber como que ele funciona, né? Já entra em contato, ele faz encaixe de recém-nascido, como que eu faço para agendar a consulta do meu bebê na primeira semana de vida, como que acontece, enfim, porque o ideal é que seja dentro desse prazo. Eu Uhum. falo para as mães, muitas mães me acompanham, me procuram no pré-natal, né? É, e mesmo às vezes que não faz consulta do pré-natal comigo, então, tipo, às vezes elas mandam, né, na DM, eu quero que você seja minha pediatra, como que eu faço para agendar consulta? Eu já falo, assim que nascer, você avisa, porque a gente sempre encaixa recém-nascido na semana que ele nasceu. Então, nasceu, você já avisa que a gente vai arrumar um encaixe naquela semana, Então seria ideal na primeira semana mesmo, ali nos na primeiros primeira 7 dias. semana. Isso. E o E no ideal primeiro mês, mais de uma consulta. é mais de uma consulta. O ideal Uhum. é que, na verdade, você passe com o seu pediatra assim que você tiver dúvida, né? Então, por exemplo, não adianta você chegar no pediatra com 6 dias de vida, já dando a fórmula que a vizinha orientou, já dando o remédio de cólica que a tia falou, já dando, entendeu?
Ele Sim. perdeu o time, né? Então, assim, antes de ser necessária a fórmula, antes de ser necessário o remédio, na hora que você tá com dúvida se precisa de alguma coisa ou não, você já tem que ter a fim recorrer. É esse o meu Uhum. pensamento. Em geral, passa nessa primeira semana de vida e se tiver tudo bem, passa de novo lá pela segunda, terceira semana de vida e aí depois vai fazer de mês em mês. Quando Certo. não tá tudo bem, é aquilo que eu falei, eu vejo todo dia, às vezes Aí se tem que ter precisar. frequência. Tem, Até tem ficar tudo muitos bem. retornos. Até ficar tudo bem e acabar entrando nesse ciclo que eu comentei. Uhum. Ai, maravilha. Acho que essas são as principais dúvidas que eu recebo. Quando ir, eu sempre falo, se você puder ir no pré-natal é legal. Se não, falo até os 10 dias. Eu vou até mudar já para até os 7 dias. É, nessa primeira semana. Porque tem umas coisinhas que acontecem aí, né? A gente precisa avaliar a icterícia, né? Com 10 dias de vida, se deu ruim, já deu ruim, entendeu? Tá ruim, Então, verdade. a gente precisa ver no momento em Sim, que tá o perrengue aí acontecendo, né? verdade, não? Tem razão. Eu vou até mudar minhas orientações. É, mas aí sempre fale para a mãe, mesmo que ela não vá fazer a consulta de pré-natal pediátrica, no pré-natal já escolher quem vai ser o seu pediatra e já entrar em contato com o atendimento dele para saber como que ela consegue essa consulta na primeira semana, porque pode ser que ele tenha algum fluxo, alguma coisa assim. Porque se ela Sim. deixar para pensar nisso depois que ela saiu do Depois hospital, às a gente vezes vai ela não vai solucionar, né? conseguir. Não dá nem tempo. Exatamente. Não dá nem tempo. No Às vezes você já, começo, você já deixa meio de sobreaviso, ó, a minha sim. data provável é tal, provavelmente na semana tal eu vou precisar de uma consulta. Já meio que Sim. deixa organizado assim para o profissional se organizar também. Sim. E até para quem vai estar ali de rede de apoio, às vezes já te ajuda, né? Marido, Sim. então, não, esse é o telefone que tem que ligar para marcar a consulta. Já vai dando Isso, ligando. ó. Eles já sabem do que se trata. Liga lá e Sim, marca. Já fala assim. exatamente. Já vai facilitando a vida. Exato. Ai, maravilha, Kézia. Muito obrigada, viu, de você ter Ah, participado aqui imagina. comigo. Um assunto tão importante que tira o sono de tantas mães, essa questão de peso. Sim, E você sim. abordou de uma forma tão leve. Eu acho que quem assistir a live já teve gente que perguntou se ia ficar gravada, vai ficar gravada. E vai se sentir mais tranquila para Ai, que poder, bom. né, seguir fazendo. E se não tiver essas orientações, com certeza ela vai poder pedir para o pediatra essas orientações, porque já Sim, tem sim. informação agora. Isso é muito Exatamente. Eu importante. fico muito feliz com o convite, Ivan. Adoro falar de amamentação, adoro falar sobre bebês, né? Sempre rende, né? Eu acho que é sempre Sempre, bom. um E assunto aí delicioso. exato, e eu me coloco à disposição para quem estiver precisando de ajuda nessa fase, né? Me coloco à disposição para outros eventos aí, Ai, tudo junto. que houver pode contar comigo aí também. Você e todo mundo que Maravilha. te acompanha. Ai, tá joia. Muito, muito obrigada. Muito Imagina. obrigada a todo mundo que participou aqui, entrou na live. Qualquer dúvida pode mandar mensagem no nosso privado. O que a gente puder fazer para proteger a amamentação juntas, a gente vai fazer, né? Fazemos. Fazemos sim, Muito com certeza. obrigada. Boa Obrigadão, um noite, beijo. Kelly. Boa Beijo noite, grande para beijo. você. Até mais. Tchau. Tchau.